Olá, amados, graça e paz. Mais um dia o Senhor nos sustentou até aqui. É aquele que nos ensina, sendo a semente, o grão de mostarda, a palavra de Deus, que é viva e eficaz, que recebe do trono de Deus as águas cristalinas, a árvore plantada junto ao ribeiro. Nós, sendo seus ramos, da videira verdadeira, pela semente cair em nosso coração, um coração do qual o Pai, o agricultor, prepara uma terra boa para receber a semente, que é a palavra de Deus, que é Cristo, a própria sabedoria gerada no seio do Pai antes mesmo das obras mais antigas. Jesus, o Filho do Homem, do qual Ele enviou e venceu o mundo e nos concede o bom ânimo, da onde já somos vencedores em Cristo Jesus. A nossa fé de que se vence o mundo, tudo é possível àquele que crê. O justo vive pela fé sois salvos, sois cumpridores, aqueles que assim perseveram, demonstrando pela vossa boa atitude, assim nos ensina, se é que vós ainda tenhais o seu Espírito. Assim como o agricultor, o Pai prepara a terra boa em nosso coração e lança a semente que prospera. São aqueles que entendem a palavra, e a semente germina e produz frutos, alguns 100, outros 60, outros 30, sempre por estar como ramo da videira verdadeira. Não permite com que o inimigo roube a verdade que há em nós, manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque. Assim ele nos ensina, aonde ele sempre nos ensina que não andeis ansiosos com o que haveis de falar, mesmo porque ele já sabe daquilo que havemos de pronunciar, e ele coloca em nossa boca quando damos liberdade a seu Espírito, aonde a palavra é a verdade que purifica e santifica, aonde está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Perseveramos dia após dia, segundo aquele que é a verdade, aquele que nos direciona e nos capacita nas mesmas obras sempre de justiça. Ele é o único justo, Tzadik, do qual está escrito: outra vez conhecereis a diferença entre aqueles que servem o Tzadik, o justo, e os que servem o Racham, o maldoso, do qual aqueles que não compreendem a palavra estão sempre despojados. O inimigo despoja a sua casa, ele está sempre roubando o tesouro que houvesse no seu interior. Nós não permitimos, estamos sempre com um tesouro no nosso interior, que flui do interior para fora. Assim como a palavra diz: o homem bom tira do seu coração o seu bom tesouro. A boca fala o que o coração está cheio. Já o homem mau, ele retira do seu interior a sua própria maledicência. O que contamina o homem é o que sai da boca, do qual Jesus já advertia aos incrédulos e falsos religiosos. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, e assim tampouco nada o edifica porque sai pelo esgoto, mas sim aquilo que sai da boca, do qual é o tesouro do qual nós guardamos no nosso interior e estamos sempre cumprindo através daquele que é o elo da perfeição. E ainda que se tropece em algum ponto, somos cumpridores pelo aquele que é o advogado e juiz, que tudo opera e executa e não tosqueneja. Mas aqueles que estão sobre a maldição por rejeitar Cristo
ungido de Jesus, o Filho do Homem, estão sempre com a sua alma suspensa entre o céu e a terra. Lembrai-vos de Absalão, que, colocado o véu, ficou suspenso, preso pelo véu, onde o véu é como que um espírito de entorpecimento, uma consciência da qual são dogmáticos em achar que estão sendo cumpridores, mas a mentira está sempre diante das suas faces, da qual, ainda que a palavra diz como um vaso que passa um esmalte exterior para disfarçar, da qual está escrito: não é se admirar que próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Ele sonda o intento da mente e do coração, bem assim como aqueles que têm um discernimento por exercício constante da fé, adicionando as virtudes à nossa fé. Sondamos a intenção da mente e do coração em espírito e em verdade, e sabemos entre aqueles que estão como falsidade, onde aqueles que não têm o discernimento podem ser até enganados e seduzidos, mas a palavra diz que se ficasse vigilantes e se buscasse esse exercício constante da fé, era necessário para que até mesmo os escolhidos, se não ficassem atentos, seriam enganados, porque por sinais ilusórios que produzem, a palavra diz que até mesmo fariam fogo cair do céu, porque por um tempo o Senhor, na sua imparcialidade, permitiu com que vencesse até mesmo os santos, mas são tempos onde a porta lhes foi fechada, tempos de indignação, de ira do Rei, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senhor dos Exércitos, do qual nós servimos, e Ele nos capacita e nos chama de amigos. Ele disse: nem vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas vos chamo de amigo, porque tenho-vos compartilhado tudo aquilo que sei do Pai. E assim perseveramos dia após dia, e a Ele seja toda a honra e toda a glória para hoje e todo sempre, aquele que tudo opera e executa, aquele da qual a palavra diz que quando perseveramos acatando as suas advertências, estamos sempre no caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O amor verdadeiro, que é benigno, que tudo sofre, tudo suporta e é eterno, ainda que até mesmo os dons irrevogáveis cessarão, mas o amor é eterno, aonde a nossa alma está sempre ancorada com aquele que nem mesmo a morte nos separa do seu amor. Ainda que passe pela primeira morte, estamos dormindo em Cristo, do qual a palavra diz que os mortos ouvirão a sua voz. E assim, em mais um dia, Ele é aquele que está combatendo um bom combate, segundo a fé opera em nós, e isso nos é imputado como justiça. Ele é aquele que vence todos aqueles que se amotinam em vão, porque ali na cruz já está escrito que Ele venceu todos os principados, potestades, todos os povos, línguas e nações que amotinam em vão, confundidos e envergonhados aqueles que confiam em seus deuses. Mas o justo, nunca vi o justo mendigar o pão, e nem tampouco a sua descendência. Por isso somos fartos todo dia do maná do alto, segundo odres novos em vinho novo, ambos se conservam, e perseveramos dia após dia. Porque se derrama o vinho novo em odres velhos, ele se rompe. Perseveramos segundo o ministro de uma nova aliança, manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque, segundo aquele que nos direciona. O Pai amado disse: este é meu Filho amado, em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E o Filho disse: ide e anunciai o Evangelho, do qual anunciamos constantemente o arrependimento. Arrependei-vos para que se
através do arrependimento, se confessa Jesus como único e suficiente Salvador de boca e demonstra pelas atitudes, amando somente o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus de todo coração, de todo entendimento, de todas as suas posses, de toda a sua alma, semelhantemente a este, amando o próximo como a ti mesmo, e assim perseverai em mais um dia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.